Olá, amados, boa noite, tudo bem com vocês? Esperar um pouquinho mais e eu vou chamar o pastor Wesley aqui para participar da nossa live. Vocês estão me ouvindo? Maravilha, maravilha. Shalom, pastor Wesley. Fala, pastor Sidney, shalom. Bem, essa imagem tá legal aqui, tá enquadrando aqui legal. Você tá com a metade da cabeça cortada pra mim. Metade da cabeça cortada. Então vamos levantar um pouquinho mais aqui. Aí, agora Melhorou? foi. Graça e paz aí pra todo mundo. O pessoal tá entrando devagar, né? Sim. O pessoal vai mandando um aviãozinho aí da alegria. Convida umas 10 Vamos pessoas. compartilhar a live também com todos. Caiu, El? Wesley travou? Shalom, amado, só um minutinho que o pastor Wesley caiu aqui. Opa, Vê se opa. foi. Pra mim deu live encerrada. Falei, caramba, nem conheci. Ué, travou tudo aqui. A gente voltamos aqui. Vamos lá. Shalom, shalom, pessoal. O aviãozinho da alegria manda pra 10 pessoas pra avisar que a gente tá online. Amém. A gente já pode começar, né, pastor? Porque o pessoal vai entrando. Maravilha. A gente vai falar um pouquinho sobre finanças à luz da Bíblia.
nós fizemos aqui um estudo sobre a visão de Jesus sobre o dinheiro. Dentro da Bíblia, são 21 parábolas falando sobre finanças. E nós pegamos aqui 7 visões aqui do que Jesus falou sobre o dinheiro na Bíblia, né? Nós podemos começar em Lucas 14, 28. Lucas 14, 28. Ali haverá. Deixa eu pegar aqui, peguei errado. Opa. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos seus gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não o pôde acabar. Aqui nesse texto, que foi a primeira visão, podemos dizer que ele está falando sobre orçamento e planejamento financeiro. Nós estamos chegando agora no final do ano, onde muitos planos, a gente acaba no início do ano fazendo muitas metas e muitos planos e acabamos não terminando elas, nem concluindo algumas. E esse é o melhor momento de se planejar, fazer um planejamento financeiro para o próximo ano. Então, a gente pode ver que muitas pessoas não têm esse método de colocar suas contas no papel, numa planilha, numa agenda. Isso acaba dificultando muito as finanças de muitas pessoas, né, pastor Wesley? E pessoas não têm hábito de fazer isso e acaba se perdendo, porque muitas vezes nós temos lá um ganho de X e acaba utilizando-se de outros artifícios como cheque especial ou cartão de crédito, achando que a gente está acrescentando no nosso salário, né? E você acaba, querendo ou não, você perdendo o controle das suas finanças. E isso, o que acontece? Esse orçamento muitas vezes serve para a gente pegar e fazer o planejamento em si, serve para a gente fazer um planejamento para futuramente comprar uma casa, um carro, um celular até, entendeu? Eu costumo fazer o meu planejamento em si, eu faço de médio a longo prazo, que é de 6 a 12 meses. Assim eu consigo assim, me programar para fazer algo, uma viagem, ou sair com a minha família e tudo mais, né? Então, tem muitas planilhas pré-formatadas já que podem ajudar nisso, de você pegar e conciliar os seus ganhos e os seus gastos. Pastor Wesley? Esse assunto ele é de extrema importância porque nós percebemos pessoas que nunca aprenderam a lidar com o dinheiro, lidando com o dinheiro de uma família inteira. E por que é um assunto extremamente relevante? Porque Jesus trouxe para dentro do ensinamento dele o tempo inteiro esse assunto, né? Eu vi uma pessoa falando esses dias: as pessoas elas não enriquecem porque elas não têm uma mentalidade próspera. E aí, claro que a gente não vai pro lado da questão do coach, né? E da questão das pessoas que só falam sobre a questão monetária. Mas, inclusive, sempre for ver o ensinamento. É um barulho meio estranho, Sidney. O que será que esse barulho? Tá ouvindo? Pô. Ventilador. Melhorou?
Melhorou um pouco, mas ainda tá um chiado. Agora melhorou. Ventilador. Ah, foi isso. O ensinamento de Jesus, ele é tão averso a tudo que a gente pensa e imagina, né? Eu queria ler um texto também aqui sobre o ensinamento de Jesus, né? Não são as parábolas ainda, né? Eu creio que a gente vai parar para falar um pouquinho. Claro que não dá para falar todas, porque mais da metade das parábolas são citadas a questão financeira, né? São em torno de 32 parábolas, né? 13 dessas parábolas de Jesus são sobre finanças. E mais de 20 citam a questão financeira. Então, a gente tem 32 parábolas. Mais de 20 citam, né? Dentre elas. Mas 13 basicamente são sobre finanças. Então, o ensinamento de Jesus, né? As parábolas são pequenas histórias, né? Sejam culturais ou sejam até histórias celestiais, onde Jesus queria trazer uma realidade do reino. E me pergunta, a pergunta é, por que Jesus gastou 13 parábolas só para falar sobre a questão monetária? A gente tem que prestar atenção. As pessoas, elas não sabem lidar com dinheiro, né? Então, sem ser as parábolas, tem o grande sermão do monte, que Jesus, ele dá umas... Inclusive, o tema da palestra sobre restauração financeira no Chaves do Reino está dentro do Sermão do Monte, que é Mateus 6:24, né? Um pouquinho antes de Mateus 6:24, que é do 19 para frente, ele fala sobre os tesouros do céu. E aqui tem uns códigos muito interessantes para a gente começar. Todo mundo conhece isso, né? O negócio é entender profundamente. Não acumulem tesouros sobre a terra. Eu estou lendo Mateus 6, do 19 ao 21, tá, pessoal? Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. 20. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem e onde os ladrões não escavam nem roubam. Ele termina. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então ele está dizendo o seguinte: podem ter tesouros na terra, mas o que importa é acumular tesouro no céu. Que tipo de tesouro? A gente entende que é galardão, né, pastor Sidney? Sim. Eu fiz, acho que, não sei se eu inaugurei essas lives com aquele testemunho do coreano, onde ele explicou que quando ele morreu, ele ficou algumas horas morto, e ele foi até o céu. E ele percebia que ele não tinha uma casa feita no céu, por mais que ele era um pastor de uma igreja gigante. Sugiro que vocês voltem lá na live que a gente fez, se eu não me engano, em setembro. E aí o anjo começou a explicar para ele que lá no céu, tudo que a gente faz na terra em obediência ao Senhor gera materiais para construir nossa mansão no céu. A nossa mansão no céu, ela é construída. E este texto é uma grande base para isso, né? Mas o cara teve uma experiência fora da Bíblia. Dá para entender que é bíblico, porque olha só, não acumulem tesouros sobre a terra, acumulem tesouros no céu. E aí ele dá uma dica: cuidado, porque aonde tiver o seu tesouro, o que é um tesouro, gente? Algo muito precioso para a gente. Hoje nós vemos a cristandade por aí, eu vou falar a cristolândia. Existem igrejas que vivem de campanha, atrás de campanha, só falam de dinheiro. E elas falam o seguinte: você tem que ser próspero. Se você não for próspero, você não está sendo abençoado. Por um lado, esta visão
é bíblica, mas por outro lado ela é 100% demoníaca. Por quê? A palavra, lá em Deuteronômio 28, que eu acho que seria falar disso também, né? Não sei se você ia falar. Fala o seguinte: existem as bênçãos para o obediente e as maldições para o desobediente. Então, a prosperidade, que tanto falam, você tem que ser próspero. Nós vemos pessoas, né? Você vê lá nos Salmos, pastor Sidney, Davi falando Mas assim. a que preço também, né, pastor? Hã? A que preço também, né? Sim, Ser próspero, né? sim. A gente vê, pastor Sidney, muito ímpio, quando eu digo ímpio, que não, pessoas não convertidas, que não são de Deus, prosperarem muito. Então, quando falam que existe uma mentalidade milionária, uma mentalidade de rico, é verdade. Porque tem gente que tem a mentalidade miserável. Quantas vezes a gente não vê crente com mentalidade miserável? Agora, né, eu vi um pastor falando, estava seguindo um pastor que conhece de batalha espiritual, ele falou assim, olha, chega aqui, venha morar aqui em Santana do Parnaíba ou Barueri, ali aquele lugar ali da Alphaville. Sim, eu falei. Vem morar aqui que você vai entender o como funciona a mente de pessoas que enriquecem. Parece que você muda de estrutura, muda de atmosfera e parece que começa a agir de uma forma que você vai ganhar dinheiro. Porque tudo tem a ver com a forma que você pensa, que você age e a forma que você faz com o seu dinheiro. Isso é verdade. Mas o que eu quero trazer aqui com o pastor Sidney, né, a visão de Jesus, ele o tempo inteiro ele não falava sobre a mente milionária, a mente que ganha dinheiro. Mas aqui ele está falando do nosso coração, da intenção do coração. Pois onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. O que o Senhor Jesus quer? Vou resumir o que nós vamos falar lá para frente. O que Jesus quer de nós? Que nós tenhamos um coração puro em relação às finanças, mas também que tenhamos uma mentalidade não miserável. Sim. Jesus, em momento algum, foi miserável, mas em todo tempo pensou de forma altruísta, que é a parábola do jovem, né? Vou falar só mais isso e eu passo a palavra, pastor. A parábola do jovem, não sei se vocês lembram, né? De tudo que o Senhor falou pro jovem, né? O jovem, Senhor, como que eu faço para te seguir? E ele, é só você observar isso, aquilo, fala das leis, né? Não matarás, não mararás, fala dos mandamentos. Tudo isso eu tenho observado, então eu posso te seguir. Não, pera só um pouquinho. Para você me seguir de verdade, vá aonde está todos os seus bens, venda eles e me siga. Aí o jovem ficou muito triste, porque ele não imaginava que Jesus sabia que ele era rico, não é verdade, né? E ele foi embora cabisbaixo porque ele era dono de muitas propriedades, diz a palavra. Aí ele vira para os discípulos e fala: como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Aí ele fala daquela analogia, né? É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o coração daquele jovem, aparentemente, era santificado porque ele cumpria todas as leis. Ele observava a palavra de Deus. Mas o tesouro verdadeiro dele, ele não conseguiu largar para seguir Jesus. Ele tinha muitas propriedades. E o que Jesus ensinou aqui na Terra? Dar tudo para ganhar tudo, né? Deus tanto amou o mundo que deu. E quando Deus mandou o Filho, ele deu tudo que ele tinha. Jesus se deu por completo. Então, a visão de Jesus sobre o dinheiro é que enquanto você tiver alguma coisa, isso que você tem está à disposição de Deus. A pergunta que eu faço: por que Deus não te dá 5, 6, 7, 10, 20, 30, 100 milhões de reais? Deus pode dar. Eu já vi Deus enriquecer pessoas assim, ó. Deus não dá por causa do nosso coração. Exatamente. Às vezes as pessoas pedem e não sabem o que vão fazer.
Pede por querer ter e não por um objetivo ou por algo a fazer, né? Até eu estava vendo aqui, em Atos 20, 35, aqui, Atos 20, 35. Vou abrir aqui. Ele fala assim: fui exemplo constante de como podemos, com um trabalho duro, árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus. A bênção maior em dar do que receber é a questão de você ter o recurso e você não represar esse recurso, né? Você poder ajudar tanto os pobres, aqueles que realmente necessitam, as viúvas, e às vezes a gente é mais beneficiado do que realmente o que a gente pode dar, né? Nós somos mais beneficiados do que dá. Aqui eu fiz meus rascunhos e acabou saindo totalmente deles. Fortes aqui, hein? Não lembrava desse versículo. E outra parte aqui também, né? A essência do cristianismo é o amor, né? Não há amor sem ter doação. Prova disso foi o que Deus fez em João 3,16, né? Ele deu o mais precioso dele para pagar os nossos pecados, né? Sim. A essência de aprender como lidar com as finanças é essa, né? Você usou uma palavra muito interessante, pastor, que é não pode represar, né? Uhum. Você pode explicar pra gente qual que é a cerne disso? Além disso, como eu posso explicar da forma mais fácil? Você não segurar os recursos, você saber aonde investir esses recursos. Através da oferta, das primícias, né? Nós fazemos isso e Deus acaba nos abençoando através disso. Então é mais fácil você ser um rio que você vai ganhar, você vai ter o seu ganho, mas sabendo investir esse ganho, não guardando para si, né? Entendi. Então a diferença é da represa e do rio. O rio é uma água corrente, né? Que Passando. nunca a mesma água vai passar ali, né? Não, é sempre uma bênção diferente, né? E a represa tá ali guardada. Guardando para os bichos comerem aqui na Terra. É. Então, o que a gente faz com a poupança, pastor? Porque a gente tem família, né? Hoje, poupança, hoje em dia, não é nem mais um investimento viável, né? Se fosse for falar pelo lado financeiro. Hoje, muitas vezes, é mais fácil você fazer um investimento de renda fixa, de médio a longo prazo, do que até uma poupança. A poupança em si, a gente faz um planejamento para você ter uma reserva, hoje em dia, uma reserva de emergência, se caso você tiver algum problema futuramente. Esse é o cerne. Como eu digo, depois eu tive um período na minha vida que não era tão abençoado e ricamente como é hoje. Deus abençoe. Eu era o tipo da represa. Só que eu acabava confiando mais em cartão de crédito, em cheque especial, até que Deus foi misericordioso comigo e eu acabei, através das escrituras, aprendendo essa parte das finanças. E depois que eu consegui sair dessa situação que eu estava, aprendendo o financeiro em si, a gente consegue fazer tanto a parte através dos ensinamentos dos dízimos e ofertas e as primícias, você acaba sendo abençoado com isso. Você fazendo a sua primícia daquele cálculo que o senhor sempre explica no seminário, em um dia trabalhado nosso, né, era para abençoar o nosso sacerdote. Sim. Em si. A primícia, né? A primícia. Acaba abençoando o nosso sacerdote, quem cuida da gente, né? Quem nos abençoa, quem ora pela gente, principalmente nossos pastores, né? Uhum. E isso
foi um ápice assim que melhorou muito a parte financeira assim da minha família, né? E a gente vê muito isso nas escrituras. Amém. A dica, né? É claro que assim, essa live, né, pessoal, ela não é uma live para ensinar o pessoal a lidar com o dinheiro de forma física em si. Mas é muito importante. É muito profético. O pastor começou falando, gente, tem gente que não é inteligente. Ele não falou com essas palavras, mas eu vou traduzir. Tem gente que não é inteligente financeiramente falando, né? Porque não existe uma forma de entender o que entra, o que sai, né? Não faz conta e tá sempre no vermelho. Agora, a minha pergunta, né? Para quem tem problemas financeiros, não sabe quanto entra, não sabe quanto sai, chega no final do mês nunca dá. Essas finanças estão nesta área. Está glorificando a Jesus? Jesus está sendo glorificado através da nossa vida financeira? Porque eu fico pensando, até aquela pessoa que tudo que tem vai dando, ela não está de acordo com a palavra. Porque de acordo com a palavra, o Senhor ele nos dá pão e semente. Então ele dá sustento, mas dá semente. Isso está lá em 2 Coríntios 9, né? Que é um trecho que a gente usa bastante nas palestras. Então, a palavra da base, que o Senhor, no nosso ordenado, ele tem o controle de nos dar semente que serve. O que é uma semente? Você planta e na estação seguinte... Quer dizer, tem planta que nasce 2, 3, 4 estações para frente, tem planta que nasce na estação seguinte. Então, quem dá o tipo da semente, quem dá é o Senhor. Tem gente que vai colher muito, tem gente que vai colher naturalmente o que precisa, né? A palavra fala que quem semeia pouco, colhe pouco, né? Então, se você... tem gente que é 880, né? Se você gasta todo o seu ordenado como pão, quem não planta, não colhe. Mas tem um 80, né? Aquele que pega tudo e dá, vai dando, vai dando, vai dando. E não planeja. Por quê? Aí, o que está sendo quebrado, pastor? Existem princípios que não podem ser quebrados, que é dízimo tem que ser dado, a semente é a oferta. Primícia, ela precisa ser dada biblicamente. Alguém pode perguntar assim, pastor, alguém está pecando se não dá primícia? Se você entender a palavra como um todo, o Senhor, ele diz que tem que dar primícia. Tá? Mas eu creio que em primeiro lugar está o dízimo. E aí, dentro do seu ordenado, você precisa estabelecer as porcentagens fixas. Dízimo é fixo. Primícia, a irmã está perguntando o que é primícia. Eu acho que eu vou ter que fazer um parênteses aqui, né, pastor, para explicar. Essa live é como uma continuação daquilo que a gente ensina no seminário, né? Então, as pessoas que estão acompanhando a gente no seminário já sabem mais ou menos o que é, mas eu explico. Dízimo é a 10ª parte daquilo que a gente ganha. Oferta é no coração. Aquilo que o Senhor te instrui a fazer. Porque a palavra chama de pão e semente. Pão é o que você precisa gastar com você. Se, por exemplo, eu e o Sidney somos chefes de família. Somos sacerdotes. Tem pessoas que dependem da gente. Eu tenho uma casa para sustentar. O Sidney tem uma casa ainda. Além de filhos, tem praticamente um zoológico agora. Da casa dele. Mas é a família As crianças dele. estão aumentando. Tem ela para sustentar. Imagine, pastor, se eu pego tudo que eu ganho e dou. Ai, que Deus mandou dar. Você acha que Deus vai fazer isso? E quebrar princípio? Deus vai quebrar um princípio? Primeiro lugar é Deus. Segundo lugar, sua família. Os mais próximos. Tem que sustentar. A nossa vida financeira, ela serve para que as prioridades
Fiquem no seu lugar. E o que eu estou falando, amados, parece bater na ponta da faca. Ah, só fala nisso. Tem gente que até o básico, que o que eu estou falando não faz. Como diz o pastor Robson, o básico tem que ser explicado. Tem que ser Né? explicado. Se a minha família não estiver bem provida, eu estou pecando diante de Deus. E eu não estou falando só de comida. Existem várias coisas que a minha família precisa, né? Alimentação, educação, transporte, entretenimento, contas naturais da casa. E para que a minha família permaneça bem, eu também, pastor, tenho que pegar desse recurso que o Senhor me dá e guardar o dinheiro, porque vai que acontece uma eventualidade. Não é verdade? É reserva, como eu falei, né? Você precisa ter uma reserva para alguma eventualidade, né? Um acidente, Acontece algum remédio alguma que você coisa, vai precisa. tirar da Sempre onde? acontece. Sim, não tem onde tirar. E aí, nossa, mas como que eu faço tudo isso com o meu salário, pastor? Como que eu faço? Pois é, se a palavra fala que no teu ordenado tem pão e tem semente, e você não consegue fazer isso, você está fora da palavra. Por isso que não prospera. Porque a palavra, ela é clara. O negócio é, dentro do que é pão, até reter, você tem que colocar ali, guardar. Né? Não estou falando guardar debaixo do colchão, mas é dentro do pão. Porque se você quiser fazer uma viagem, você não pode tirar o dinheiro do dízimo, você não pode tirar o dinheiro da primícia, você tem que ter semente. Você vai fazer o quê? Aquela parte que é pão, você vai guardando para que você viaje. Qual que é o problema? Eu não sei quanto entra, não sei quanto sai, eu vou dando, blá, blá, blá. Eu preciso ter inteligência emocional, espiritual e financeira para saber o quanto eu posso e o quanto eu não posso gastar. E, pastor Cine, quanto tempo eu não fui cabeção? Ah, eu aprendi que tem que dar. Aí, né? Vou dando como se não houvesse amanhã. Aí depois falta para eu pagar contas básicas dentro de casa. Tô pecando. Vou ter que cuidar da minha família. Eu não sei se os irmãos estão entendendo. E a pergunta da irmã. Dízimo, oferta, primícia. A primícia, ela está ali no texto de Provérbios 3, versículo 9. Que fala que honra ao teu Deus com as suas primícias e se encherão os seus lagares, né? A primícia, ela no Antigo Testamento, ela era dada aos sacerdotes levitas. Não tinham 11 tribos e uma tribo ficava ao serviço do Senhor, que eram os levitas. E eles não trabalhavam, eles não tinham sustento. Então, 11 tribos trabalhavam. O que eles faziam? Na época das colheitas, o primeiro dia da colheita, eles entregavam tudo para. Então, os levitas ganhavam um onzeavos. Ou seja, eles ganhavam. Eu posso falar assim, pastor? Não sei se é errado. 110% do que era recolhido. 110% eles ganhavam. São 11 tribos trabalhando e dando o seu primeiro dia de colheita, eles entregavam para os levitas, porque eles não tinham como sustentar. Daquela entrega, né? Eles viviam, sustentavam suas famílias. Vocês entendem? Então a primícia tinha a ver com entregar para o seu sacerdote. Ah, Wesley, mas o Velho Testamento acabou, agora é a nova aliança. O princípio das leis e a essência do céu permanece. E aí o que nós temos que entender é quem é o nosso sacerdote hoje. Alguns é o seu próprio pastor. Mas o sacerdote é aquele que cuida, que ora, que zela por você. Que te liberta, que te cura, que te sara, que te discipula. Né? Nem sempre é o seu pastor. Dependendo da igreja, se tiver igrejas grandes, né, pastor? Sim. Tem líderes de célula, por exemplo, que cuidam das pessoas. Tem diáconos, presbíteros que cuidam das pessoas. Não é o próprio pastor. Mas geralmente é um pastor. Igreja pequena tem um pastor que cuida de você. Ele é o seu sacerdote. Ele está trabalhando para Deus
para manter a obra em pé. Então, a tua primícia, como que ela é calculada? Você vai pegar o teu ordenado, e antigamente era o primeiro dia de colheita. Hoje não tem mais o sistema de colheita, não é estacional, né? Que era por estações. Hoje você ganha mensalmente. Então, você tem que transformar aquilo mensalmente. Então, imagina que você tem 30 dias, 31 dias no mês. Você pega o teu ordenado e divide por 30. Quando você fizer isso, você vai saber quanto você ganha em um dia de trabalho. Alguns são mais radicais, pastor, e falam assim: eu tenho que fazer isso por 22 dias, porque não se conta sábado e domingo. Sábado e domingo, né? É. Mas eu acho que quando uma pessoa CLT, ela acaba ganhando por sábado e domingo, né? Sim, sim. Então tem que ver como que a pessoa, se ela for autônoma, talvez ela possa fazer por 22. Mas eu sempre falo, por 30 é justo, né? Pega o teu salário, divide por 30, você vai descobrir quanto é o primeiro dia, o quanto é um dia de trabalho. Aí o teu ato profético vai ser, primícias fala das primeiras coisas. O dia que vier o teu salário, você entrega um dia de trabalho para o seu sacerdote. E queridos, pensa o seguinte, a Carol tá falando, eu faço por 22. Isso é o seu coração com Deus, é uma bênção. Tenho certeza que Deus está de olho no teu coração, né? A sua motivação. A palavra fala que ela dá base, que o dízimo ele fecha, ele trava, né? A operação do cortador, migrador, devorador, destruidor. A semente ela planeja para você as próximas estações para que você permaneça ganhando. Agora, o que faz você ser próspero é a primícia, biblicamente falando, né? Vamos lá, Provérbios 3:9. Vamos ler porque tem que matar a cobra e mostrar a arma, né? Provérbios 3:9, que fala assim: honra o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E o 10. E os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Tem duas dimensões de ganho. Ele fala celeiro e vinho, que é comer e beber. E naquela época, sinal de prosperidade era você ter rebanhos para comer e vinho era algo muito caro. Então, o que nós queremos aqui? Eu desconheço a grande quantidade de pessoas que fazem a primiciação. Mas das pessoas que eu conheço que dão primícias, sem exceção, tem testemunhos. A minha vida mudou, a minha vida financeira mudou depois que eu comecei a primiciar. É algo sobrenatural. Eu posso dizer por mim, viu, pastor? Quando eu comecei a entender que eu tenho semente, que eu tenho que tomar cuidado, que o mês que eu não tenho semente, lá na frente eu vou ficar com alguma escassez. É natural. Não plantei, não vou colher. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado para a gente ouvir a Deus. O que eu tenho que semear? Mas dízimo e primícia são valores fechados. Acho que ficou claro, né, meus irmãos? Sim. E muitas pessoas também, pastor, têm dúvidas na questão do dízimo. Se faz pelo bruto ou pelo líquido, né? O que você pensa, pastor? Eu faço do meu bruto. Já está ali específico que eu faço do meu bruto. Independente se eu receba tanto o meu fixo como um prolabore ou uma comissão em si, ou venda algo a mais, é o bruto. Essa é a minha concepção. Até porque o bruto tem uma série de valores que são recolhidos ali, né? Por exemplo, para o CLT. Uhum. Ele não está usando, mas está recolhendo, né?
Mas será que a gente poderia afirmar que uma pessoa está fazendo líquido e ela está pecando? Creio que Eu também acho. Eu creio que tudo tem a ver com a fé, né? exatamente. Tudo tem a ver Fé com de a cada fé. um, né? O certo é que o que você ganha é o bruto. É que tem gente que fala, mas o problema é que o líquido é aquilo que o governo consome, né? E a gente não tem nada a ver com isso, a gente não ganha nisso. Mas se você for olhar, o que você ganha é o bruto. Você ganhou o bruto, Exatamente. você não ganhou o líquido. Mas eu não posso também afirmar que é pecado. Não, claro que não. Da mesma forma da premissa, pode ser de 22, as pessoas fazem um cálculo em cima de 22 dias ou de 30 dias, né? É. E essa questão do 22, a Carol falou que faz 22, mas a Carol é autônoma, né? Muda um pouquinho. Sim. O pessoal do Muda totalmente. CLT acaba ganhando 30 dias, né? Exatamente. Mas isso tem a ver com a nossa fé. Sim. Aqui, Eu queria citar aqui, só para os irmãos terem ciência, que eu acho que é quase uma escola dominical isso, hein? As parábolas que falam sobre dinheiro. Eu não sei se você separou aí. São mais que 13. É que 13 especificamente falam de dinheiro. Eu não posso gastar tempo aqui. Amados, eu tenho uma live para cada uma dessas. Dá 2, 3 horas para falar sobre cada parábola. Vou citar, ok? Uma delas é do tesouro escondido, que fala de um campo que tinha um tesouro escondido. Então, toda vez que ele fala desse valor escondido, ele está falando em relação ao reino de Deus. É muito interessante, né, pastor? Porque, poxa, de todos os capetas da Bíblia, ele fala com mamon no dia do coração, né? Então, tem algo para a gente entender aí. A relação que Jesus faz do dinheiro com o reino é como se fosse um portal na Terra. Se você entender bem qual é o poder financeiro e você alinhar o seu coração, amados, você faz o reino de Deus vir de forma financeira. E eu quero que vocês entendam. Deixa eu molhar o bico, né? O pastor vai falando que onde você tem dinheiro, você faz o reino de Deus vir. Tá, então o que eu quero dizer? Manda um missionário lá para a Índia sem recurso algum. Vê quanto tempo ele vai ficar lá. Capaz de nem chegar, né? Sem recurso. Manda alguém para a África sem recurso financeiro. Então, as coisas acontecem nessa terra a partir, sim, de tesouros e riquezas. O reino de Deus, ele é financiado pelo próprio Deus. Mas a pergunta é, para quem que Deus vai poder entregar tesouros e riquezas que essa pessoa vai pensar completamente no reino e não vai usar para si mesmo? Para quem? Se Deus não dá, é porque não está alinhado. E Deus fala assim, ó, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por que Deus não dá? Porque é muito fácil a gente pensar num apartamento melhor, num carro melhor, numa roupa melhor, numa viagem boa, porque eu mereço, eu trabalhei muito pro Senhor, porque eu sou digno de ganhar tudo isso. Não faz sentido, pastor, isso? Por que Deus não dá? Sim. Sendo que o reino de Deus tem que ser financiado por pessoas ricas. E às vezes Deus faz a pessoa enriquecer esperando que ela tenha esse coração, daqui a pouco a pessoa se esquece de Deus. Ou esquece que o dinheiro dela é para o reino. Né? Fico pensando,
o Chaves do Reino tem uma aliança com a tenda, né? Amados, se tem uma igreja que precisa de recurso, é a tenda. Os dizimistas da tenda são os moradores de rua. Tem mês que eu percebo que eles passam sufoco. E cadê o povo de Deus abençoando? Nem sempre o Chaves do Reino tem recursos para dar e vender, porque a gente só faz seminário. E nosso seminário ali a gente cobra para acabar ajudando a tenda. Estou dando um exemplo, né? Como que vai funcionar uma igreja que abençoa os pobres se os ricos não mantêm? E as igrejas ricas estão cada vez mais ricas. Exatamente. Com mais campanhas financeiras. Oi? Não pode continuar. Eu estava vendo uma pesquisa hoje sobre as igrejas com mais membros, né? Você pega uma assembleia que tem mais de 4 milhões e meio de membros. Uma Deus e Amor que tem, na congregação que é a segunda, tem mais de 2 milhões e meio. Então, essas teoricamente igrejas ricas, né? Que acabam não refletindo naquilo que realmente tem que ser feito. Investir numa missão, investir nos moradores em situação de rua, em órfãos. Eu até já havia anotado aqui, no estudo, que eu coloquei aqui: bons hábitos financeiros geram a confiança de que tudo que conquistamos vem de Deus. Ele é a fonte, nada teríamos sem a capacidade que ele nos concede, nada teríamos sem sua permissão. Que é mais ou menos o que eu vi em Salmo 127. Entendeu? O Salmo 127 fala da família, né? Sim. Então, é que nem o senhor deu o exemplo da tenda. A tenda é uma igreja que cuida de moradores em situação de rua, que os próprios moradores são os dizimistas, né? Imagine para você manter uma estrutura para poder cuidar deles, né? Se não fosse a ajuda de terceiros, de empresários, de outras igrejas para ajudá-los, né? Lembrando que nós não temos empresários que ajudam a tenda ainda. Eu creio que esse cenário pode mudar. Né? Talvez eu não quero ser injusto aqui. Eu creio que uma vez ou outra alguém possa ajudar, sim. Eu quero dizer, nós não temos alguém que banque mensalmente a tenda, que seja alguém extremamente próspero, né? E quando nós vemos essas parábolas, eu falei da primeira, né, do tesouro escondido. Tem a outra que é a pérola de grande valor, né? Se os irmãos procurarem no YouTube do Chaves do Reino, na época da pandemia, eu fiz lives sobre tanto o tesouro escondido quanto a pérola de grande valor. E eu creio que vale a pena dar uma olhadinha lá depois. Viu? Aí tem a parábola do credor incompassivo, né? Tem a parábola dos trabalhadores da vinha, tudo com questão monetária, gente. Aí tem a parábola dos talentos. Acho que isso aqui vale a pena falar, né, pastor? Sobre os talentos. Sim, está marcado aqui. Você quer falar sobre a parábola dos talentos? Pode falar, pastor. Gente, a parábola dos talentos, o povo confunde, tá? Quando a palavra fala dom, a palavra fala dom. A palavra talento, né, na nossa concepção, ela não está falando sobre algo espiritual, tá? Né? Vocês conhecem a palavra dos talentos, né? Deus deu tanto para um, para outro, para outro, para outro e fez multiplicar, né? E aí teve um que não multiplicou o talento dele. E, gente, o destino é lago de fogo. É um negócio doido. A gente tem que entender. A gente tem que fazer uma live para cada parábola, pastor. Como que eu vou parar para falar disso aqui de uma forma profunda? Até coça, né, para falar. Mas eu vou me conter aqui só em citar. A parábola dos talentos, ela não está falando de dom.
Porque tem gente que vai e mistura dom com talento. Gente, dom é tudo que é espiritual. Talento é natural. Por exemplo, Deus me deu talento de tocar piano. Talento de cantar. E esse talento desta parábola é monetário. Deus entregou uma quantia para cada um. Ou o Senhor entregou. Depois ele veio cobrar. O que você fez? Aí tem o servo bom e fiel, servo mau. Né? Alguns multiplicaram que receberam, outros não. O que essa palavra está falando? Que Deus te deu a incumbência de pegar o que você ganha e multiplicar. E quando isso multiplicar, você vai abençoar outras pessoas. A pergunta, por que Jesus gastou tempo para falar de dinheiro? Porque o reino de Deus nesta terra, isso é uma coisa. Eu poderia falar 10 em questão ao dinheiro. A maioria delas não se vê, está na questão do coração. Mas o reino de Deus, ele vai expandir monetariamente por causa do dinheiro. Como que eu vou investir para pregar evangelho? Eu fico pensando, pastor, se a tenda tivesse mais recursos, poderia ter 3, 4, 5 lugares. Até para as pessoas morarem. Sim. A gente não tem muito lugar para as pessoas tomar banho. Os moradores de rua chegam lá na tenda, mano, e tem um chuveiro. Tem gente que vem completamente cheio de fezes. Você tem noção disso? Que a visão daquela igreja é dar uma dignidade para aquelas pessoas. Comida, corte de cabelo, roupa nova, banho. Se a gente tivesse mais recursos, a gente poderia construir um lugar específico para as pessoas dormirem, para as pessoas terem social. não só o que comer no domingo, mas de comer de domingo a domingo. Dá uma direção para aquelas pessoas até elas conseguirem trabalhar e ter sua família. Se esse não for o reino de Deus, eu não sei o que é. Só que nós não vemos hoje os recursos da igreja sendo usados para este fim. E aqui está falando, talento. Como que eu estou multiplicando? Aí tem a parábola do rico insensato, pesada. Tem a parábola da dracma perdida, tudo dinheiro. Tem a parábola do rico e do Lázaro. Wesley, mas tá falando de dinheiro, gente? Por que que o nome da... alguns falam que isso não é uma parábola, mas uma história verídica, ok? Eu acredito que é uma história verídica, tá? Fala assim, ó, não poderia dar o nome dele? Parábola do Antônio e do Lázaro. Mas ele falou assim, a parábola do rico. Ele quer falar o quê? O cara tinha tanto dinheiro que quando ele morreu foi pro inferno. É isso que a parábola está dizendo. Né? A parábola do fariseu e do publicano. Por que é monetário? Eu dou numa vez o dízimo, mas eu dou 3 vezes o dízimo. Monetário. Estava se vangloriando porque ele dá mais que um dízimo. A parábola dos 2 devedores. Tem a parábola do construtor de uma torre, que fala da questão monetária para construir. A parábola do filho pródigo. Essa parábola, se você for pensar, a cerne dela é monetária. Porque o que o filho queria do pai? O dinheiro do pai para ir fazer o que ele quer. O prazer dele. Então, a cerne do filho pródigo, eu creio que uma das parábolas que você tem mais mensagens proféticas na Bíblia é a do filho pródigo. Porque é uma parábola muito grande, né? Então ela tem muito código espiritual. Então você pode pregar várias coisas, mas eu creio que a cerne principal é Deus falando do coração daquele jovem, como ele se desviou por causa do monetário. Ele queria o dinheiro para o seu prazer. E tem a parábola do administrador infiel. Então tem muita palavra sobre infidelidade por causa do dinheiro. Qual é a visão, então, de Jesus, pastor? Diante de tudo que a gente está falando, a gente está chegando, talvez, no final, a gente gosta de fazer 1 hora de live só. Diante dessa conversa aqui, a gente poderia ficar, se quisesse, até meia-noite conversando sobre esse assunto.
Como que a gente poderia resumir? O resumo que eu digo seria, digamos que, ser prósperos em si, mas guardando aquilo que, como eu posso dizer, Não sei agora se eu me enrolei. desobedecer, né? Não, desobedecer a palavra. A palavra em si é o nosso farol. A forma como lidamos com as riquezas desse mundo interfere muito, pode ser que interfira muito na nossa eternidade também. E Jesus falou que se você não é capaz de administrar as suas riquezas, como poderá administrar riquezas celestiais também, né? Meu Deus. A gente tinha tanta coisa e acaba dando, às vezes eu peço desculpas, porque a gente teria coisas para falar, mas acaba dando branco nas coisas que eram para sair. Deus está no controle, pastor. Eu creio que a gente falou exatamente o que o Senhor gostaria que a gente falasse. A gente Um poderia falar ponto, se muito a mais, gente for inclusive, não olhar, dá tempo. pastor, Jesus foi o maior educador financeiro que já existiu. Ah, com certeza. E só seguir aquilo que ele nos ensinou na palavra que nós seremos prósperos, né? Amém. Tudo está aqui na palavra. Bom, eu diria que um belo resumo daquilo que a gente conversou aqui é que a nossa vida financeira, ela precisa estar conectada com o coração de Deus. Porque ele tem uma visão sobre as finanças. E é muito fácil errar, pastor. É muito fácil fazer do nosso jeito e fazer do jeito que a gente acha. A parte da semente que o Senhor nos dá precisa depender dele. Se nós não dependermos de Deus, certamente nós vamos pecar nessa área. Eu creio que uma próxima live sobre a área das finanças, a gente poderia ajudar os irmãozinhos a se planejar, né? Saber, a gente talvez fazer uma planilha, explicar ela, depois disponibilizar uma planilha pessoal. Se eu perguntar aqui, pastor, quem é que tem planejamento financeiro nessa live, a gente está com X aqui. Talvez 10% faça planejamento. É a questão da falta de hábito, né? De hábito de colocar tudo no papel, né? Dá trabalho, né? Dá. E eu acho que seria muito interessante a gente disponibilizar para o povo, né? Uma planilha. Gente, qualquer site que você colocar aqui, você acha assim, planilha para finanças mensais. Eu tenho uma montada aqui que eu utilizo. Eu vou ver se eu coloco em nuvem e coloco o link nos comentários aqui depois que a gente salvar a live. Olha aí. Compartilhar no Google Drive. Ou a gente pode também fazer uma coisa muito específica do Chaves do Reino. E aí a gente pede para o pastor Marcos colocar no site. Perfeito. Planilha de controle de despesas. Sim. Algo básico. Gente, sabe por que a gente come a semente? Porque a gente não sabe o quanto de fixo a gente tem. Às vezes a gente vai ter que... A primeira vez que você fizer, você vai, meu Deus, eu tenho mais fixo do que eu ganho. Quer apostar quanto, pastor? Porque a gente vai As pessoas não têm noção. Porque você tem fixo. Não tem noção. Por isso que é uma bola de neve, né? A falta do controle, né? A questão isso é pecado. Você está pecando contra Deus. Você está quebrando princípios bíblicos. E entenda uma coisa. O princípio que você quebra, este princípio te quebra. Então tem que olhar. Você tem que ver o que você está fazendo. Sim, exatamente. Amém, igreja? Pastor Sidney, muito obrigado pela sua disposição. Fazer essa live, né, com Chaves do Reino.
Eu creio que foi de grande valia. Nós falamos aqui durante 1 hora, mas é um assunto que daria seminário 1, 2 e 3. Né? Eu creio que sim. A gente vai montar um seminário só sobre finanças para abençoar o povo, para deixar o povo, fazer o povo prosperar, né? Segundo a Bíblia. Se Jesus ensinou sobre finanças, a gente tem que aprender. Sim, exatamente. Eu agradeço aqui a oportunidade de fazer a minha primeira live com o Chaves. Em breve teremos fazer mais materiais para o pessoal para poder ensiná-los através da luz da Bíblia, né? Amém. Eu quero agradecer a oportunidade pelo senhor também, pastor Wesley. Foi edificante para mim. Glória a Deus. Tamo junto, pastor Sidney. Gente, o pastor Sidney, ele é empresário, ele é administrador de empresas formado. Então, e ele é o cara que cuida das finanças da igreja dele e do Chaves. Né? Então, por isso que ele está aqui com a gente falando sobre esse assunto. Ele entende muito sobre esse assunto, né? E eu creio que a gente só pode falar daquilo que a gente tem autoridade, né? Então, Só um adendo, eu auxilio no administrativo da igreja e sou financeiro no Instituto Casa da Cor. amém. E no Chaves é o Do Chaves. que cuida das finanças, né? Porque ele sabe fazer isso, ele tem autoridade nisso, né? Ele estudou para isso, ele dirige uma empresa inteira, né? Ele é o chefe, é o empresário, ele é o chefe administrador dessa empresa. Ele tem autoridade para falar para a gente aqui sobre isso, né? Sim. Ele sabe sobre o assunto. Por isso que a gente... E eu creio que aquilo que a gente tem, a gente pode dar de graça, né? Como abençoar pessoas que estão numa escassez terrível, né? Aqui nessa live tem alguns princípios básicos, mas entendam, não é só dizimar, não é só ofertar e primiciar. Tem que saber ser organizado também. Que é uma coisa que a gente não fala tanto. Eu creio que nessa live... Esse é um princípio, né? Princípio. Esse é o principal. Se você não organiza, você quebra princípio. Sim. Né? Exatamente. Amém. Então vamos orar e entregar para Jesus. Pessoal, obrigado por estarem aí. Eu creio que agora alguns vão ter que correr atrás de alguns prejuízos, no sentido de você não é organizado, se organize. Quem não é organizado está quebrando o princípio. Tá? Quem é cônjuge, às vezes um cônjuge fica jogando para outro. Ah, quem é organizado é minha mulher, não sou tanto. É bom que um seja organizado, mas é bom que todos tenham noção e não sejam gastões. Você pode gastar? O senhor falou sobre cônjuge. Eu já peguei alguns casos que eles dividem contas. Mas o correto é você somar os seus ganhos e aí você paga e aí você consegue se organizar de fazer a sua reserva. Então, da mesma forma que a gente tem o princípio de ser uma só carne, é uma só conta também. Essa conversa dá pano pra manga, hein, pastor? Se a gente for entrar nisso. Essa dá. Porque eu conheço pessoas que a mulher ganha X e o homem ganha X. Então, você paga tal conta, você paga tal conta. E o dinheiro é dele, o dinheiro é dela. Isso não é família. Isso não é bíblico. A partir da hora que você se torna uma só carne com uma pessoa, tudo que é de um é do outro. É um só. Isso só denota uma coisa. O coração é de Mamon. O coração não é de Deus. Então, se você tem uma casa dividida nas finanças, se Jesus pregou tão forte a questão das finanças, se as finanças estão divididas, todo o resto está dividido. Exatamente. Não é uma família. Eu diria que é um ajuntamento de pessoas que têm a intenção monetária de viver melhor. Nossa, que forte. Faz uma empresa. As pessoas estão... Uma família que é separada das finanças. Agora, não tem a ver com filhos, tá? Porque a partir da hora que o filho começa a trabalhar, ele não tem a responsabilidade de gerir a casa.
a não ser que seja necessário. Ele pode ajudar. Quem deve gerir a casa financeiramente, ser provedor, é o pai e, subsequentemente, a mãe. Ok? Ah, e se o filho não ajudar, tá pecando. Não, a palavra nunca falou isso. Nunca. De forma alguma. Né? Amém? A casa dividida não prevalece. Bom, Prevalece. tudo isso é motivação do coração. Vamos orar então? Entregar para Jesus? Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar essa live nas suas mãos. Eu quero te agradecer por essa conversa, Jesus, que ela foi muito apropriada para os dias que estamos vivendo. Esse é um tempo onde as pessoas estão ganhando o seu 13º, estão ganhando alguns as férias. E o que eu quero te pedir, Senhor Jesus, é que o Senhor nos batize com a inteligência emocional, espiritual, mas financeira também. A palavra fala que se nós pedíssemos sabedoria, o Senhor nos daria. Então eu quero te pedir, Senhor, batiza-nos com sabedoria, Pai. Eu abençoo cada um nessa live aqui. Eu oro agora. E eu quero profetizar sobre a sua vida inteligência financeira. Eu decreto agora falência em nome de Jesus. Em todo histórico de falência da sua família. Todo histórico de bancarrota da sua família. Em nome de Jesus. Porque o Senhor te dá uma oportunidade. Se você ouvir atentamente a voz do Senhor, a lei da palavra, aqui ó, e você obedecer, o Senhor está te dando uma oportunidade hoje de você prosperar, começar. Eu quero decretar sobre a vida de alguns aqui que estão pegando esses códigos, uma nova estação. A finalização. Eu declaro o fim do espírito de miséria, de escassez e bancarrota em muitas casas aqui. Em nome de Jesus. Eu decreto agora. Tudo que estava fechado vai começar a abrir. Não apenas por abrir, queridos, mas por causa da obediência. Eu comecei junto com o pastor Sidney falando nessa live. Tem pessoas que não sabem se organizar. Se você fizer sua planilha, entender o que é semente, o que é pão, tiver um coração generoso, eu declaro em nome de Jesus que nos próximos 3 meses, tudo que está desorganizado, contas que não são pagas, pessoas que estão com dívidas terríveis, eu decreto agora um alinhamento profético em nome de Jesus na sua vida. Eu oro, eu te abençoo para que você seja próspero. Em nome de Jesus. Aqueles que têm problemas ainda com legalidade, autorização satânica de pactos financeiros, que você faça a libertação, que você confesse diante do Senhor, você feche essas portas. Mas se alguma coisa está retida na sua vida e você não sabe de onde é, eu profetizo sonhos proféticos. Em nome de Jesus. Eu profetizo que o Senhor vai te mostrar em sonho o que renunciar, o que confessar diante de Deus. E eu profetizo também agora a criatividade, amados. Tem gente aqui que foi chamado para ser empresário, foi chamado para ganhar dinheiro, só que falta criatividade. Então, eu profetizo criatividade sobre a sua vida. Que você seja criativo. Que aonde você botar as suas mãos, seja próspero. Eu te abençoo nesse sentido. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, o Senhor cede essa palavra sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Vá atrás de uma planilha. Seja organizado. Seja dizimista. Seja ofertante. Seja primiciador. Seja alguém que tenha o coração nos tesouros do céu, não na terra. E o Senhor vai honrar. O Senhor vai te prosperar. Em nome de Jesus, eu profetizo que muitos que estão ouvindo aqui, que vão ouvir essa live, vão virar mantenedores de ministérios missionários de África, de Ásia, ou até no interior do Brasil. Que você tenha esse coração abençoador. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pastor, só lembrando que esse final de semana nós temos um seminário, no último seminário do ano, de DNA, né? Amém. Pastor, eu recebi tanto testemunho do DNA. Pessoas que foram curadas no físico. Uma mulher contou pra gente que, inclusive, o Marcos já colocou alguns testemunhos
Pessoas que foram... uma mulher que tomava uns 5 tipos de remédio com dores no corpo todo. Sabe aquelas dores crônicas? Aí ela foi no seminário, confessou tudo que tinha que confessar, recebeu a palavra profética e ela, pela fé, parou de tomar os remédios, não sente, até hoje não sente uma dor mais. Esse testemunho está aqui no nosso Êxodo de hoje, né? Foi colocado hoje. Tem o da mulher que, eu acho que é o de hoje, né? O da mulher que tinha um problema com insônia durante anos, mais de 20 anos. Ela só dormia com aqueles remédios fortíssimos de tarja preta. E ela falou que o corpo dela acostumou tanto com o remédio de tarja preta que ela não, até com o remédio não dormia mais. E ela não sabia o que era ficar mais que 4 horas dormindo. Gente, quem gosta de dormir sabe o que eu tô falando. Eu gosto de dormir 8 horas, sem ninguém me atrapalhar. Aí ela falou que ela foi no seminário, renunciou, confessou tudo que ia confessar. O seminário da DNA é bem profundo. E ela, pela fé, recebeu uma palavra no sábado à noite, no último dia. E ela foi para casa e ela falou, o marido dela, acho que não é convertido ainda, né? Falou assim, eu não vou tomar mais remédio porque Deus me curou. E ela não tomou remédio aquele dia para dormir. E acabou o seminário. Ela recebeu a cura, foi para casa, não tomou remédio e deitou. Ela falou assim que parece que levou uma porrada. Deu um sono nela que ela caiu. Ela dormiu 8 horas seguidas. Ela acordou no dia seguinte chorando. Que ela nunca tinha dormido tão bem na vida dela. E era alguma coisa que estava no DNA dela. E remédio, a gente também profetiza a cura da farmaqueia, né? Que é o problema do corpo que está viciado em remédio, né? Então, gente, participa do seminário DNA. Se você conhece alguém que está doente, precisa de cura, vai lá. Né? Nós temos cura física de câncer, gente. Pessoas que foram curadas de câncer, saíram do seminário curadas. Porque eram problemas que estavam enraizados lá no DNA, né? E Deus arrancou. Amém? Se quiser participar, vai no link da bio do Chaves do Reino. Lá no site tem online ou presencial. Ah, eu moro longe. Vai ter online dessa vez. Né? A gente está fazendo uma experiência para ver se... A gente já tinha feito outros seminários online, mas a gente crê, né, que a coisa muito pesada, né, de libertação é meio complicado fazer online. Mas dessa vez a gente vai fazer online, tá bom? Você mora fora de São Paulo, até em outro país, dá para fazer. Então, 5, 6 e 7, de quinta a sábado, essa semana estaremos no último seminário de DNA do ano. Depois de amanhã. Depois de amanhã. Espero vocês lá. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Deus abençoe. Até a próxima. Um abraço a todos. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau.